Bom, boa tarde a todos os nossos amigos internautas. Hoje é um dia muito especial para nós, porque nós estamos encerrando uma etapa, né? Nós estamos encerrando o ano e, ao mesmo tempo, com esse vídeo, a gente vai encerrar um longo projeto que a gente foi discutindo ao longo dos meses, que nós discutimos diversas variáveis importantes para as empresas, né? Então, a gente fez um projeto para as micro e pequenas empresas. Discutimos lucro, preço, receita. Nós elaboramos uma planilha e passamos para que vocês pudessem começar a anotar os dados, a pensar a empresa de vocês, a administrar a empresa de vocês de maneira profissional. E hoje a gente vai discutir uma coisa que parece simples, que às vezes parece despercebida, mas que muitas pessoas têm dificuldade, que é precificar, saber dar um preço ótimo, um preço razoável para os produtos ou para os serviços, né, que a sua empresa presta e vende. Então, antes da gente começar, hoje vai ser assim, ó, eu pergunto e o Moisés responde, porque ele é o especialista na área. Eu não sei nem se eu consigo fazer as perguntas corretas, mas a gente vai tentar. De todo modo, hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o Moisés dar um alô, né, Moisés, dar uma boa tarde, e aí a gente entra propriamente no tema de hoje, do vídeo de hoje, que é preço. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Vitor. Boa tarde ao pessoal que tem acompanhado aí o nosso trabalho. Como o Vitor disse, então hoje a gente finaliza a nossa série para micro e pequenas empresas com o tema de precificação, né? A gente vai voltar a conversar com o pessoal das micro e pequenas empresas no próximo ano, né, numa fase de perguntas e respostas, tá? Mas hoje a gente finaliza os temas depois de ter tratado aí de custo, capital de giro, né, receita, lucro, esses conceitos básicos. Hoje a gente vai partir para a precificação, que é um tema aí que assusta muita gente. Quanto que eu devo cobrar pelo meu produto, né? Principalmente quando você começa a empresa. Vou começar. E aí? Todos esses temas, né, Moisés, eles parecem básicos, mas não necessariamente são simples, né? Eles são a base, são fundamentais, são a estrutura, né? Com certeza, mas a gente, às vezes, por ser o fundamento, as pessoas falam, não, isso daí a gente vê depois. Só que não, o fundamento é o que a gente vê antes. Então, eu acho que eu vou começar com a seguinte pergunta. Vamos ver se essa pergunta é correta, Moisés. Eu acho que a grande dificuldade, quando a gente está falando de preço, eu tenho uma empresa lá. Hoje a gente vai vender que produto? Cachorro quente ainda, Moisés? Hoje eu já almocei. Estamos próximo do Natal, hein? Bolo? O panetone. Panetone. Pronto, fechado. Panetone. Então hoje a gente vai discutir sobre panetone. Então eu tenho lá uma padaria, ou então eu estou fazendo só panetone especificamente para as vendas finais do ano, né? E aí eu tenho uma dúvida. Por quê, Moisés? Porque se eu aumento muito o preço, eu consigo obter mais receita. Com cada unidade vendida. Mas eu dificulto minha venda. Cada vez que eu aumento o preço, menos pessoas estão dispostas a pagar, a comprar aquilo lá. Então, eu vou começar perguntando assim, existe algum conceito para a gente analisar a relação aumento de receita por unidade vendida, por conta do aumento de preço, em contraposição a uma diminuição de receita porque menos pessoas estão dispostas a comprar aquele produto? Ou seja, como que a gente faz essa relação? Como é que a gente estuda isso daí? Tem algum conceito relacionado a isso? Tem, Vitor. Então a gente tem que pensar, né, no que vai determinar aí a nossa receita, né? Quanto que a gente vai faturar com as nossas vendas? Então, a primeira, né, o primeiro ponto aí importante para a gente acompanhar é a receita média. Quanto que eu ganho por unidade vendida? E quanto que eu ganho por unidade vendida? O preço do produto, né? Então, se o meu panetone vai custar R$10, né, quanto eu vou receber por cada panetone vendido? R$10, certo? Só que isso daí está diretamente... O preço do panetone ou a receita média com a venda de panetones está diretamente ligado com a quantidade que eu vou vender. E aí, se eu multiplicar o preço vezes a quantidade, né, eu vendi o panetone a R$10 e vendendo o panetone a R$10, eu consigo vender 5 panetones por dia, né? E aí eu faturo R$50 por dia com a venda de panetones. Já ajuda, né? Final do ano, R$50.
Depende, né? Quanto é que custou para produzir o panetone? Essa é a segunda, né, importante pergunta que a gente vai ter que responder hoje, né? Ou seja, custou R$ 9 para produzir cada uma. Ótimo, deu lucro, né? Pequenininho, mas deu. Custou 9, vendi por 10, sobrou 1. Custou 11 para vender cada um. Opa, tem algum problema, talvez devesse estar produzindo tanto, ou talvez nem devesse estar produzindo esse panetone. Então, o primeiro ponto que a gente tem que analisar, Vitor, como você bem falou, é a receita, né? Então, a gente vai ter que saber como é que a minha receita aumenta e como é que ela diminui com o preço que eu cobro, né? Uma relação entre receita e preço, né? Receita total. Quanto que eu arrecado com as vendas, né? E aí, Vitor, a gente vai ter que fazer conta, né, Vitor? Bom, aí já é com você. Tem que fazer conta? Como que a gente faz essa conta? Tem que fazer conta. O Vitor passou para vocês lá na primeira sessão desse nosso, né, grupo, dessa nossa temática aqui do Drops, que é direcionada para micro e pequenas empresas, uma planilha de acompanhamento de preço e venda. Então, a gente tem que olhar para os dados, não tem jeito, e vai ter que fazer conta, né? É conta complicada? Não, não é conta complicada, mas tem que fazer. Vai ter que pegar o papel, a caneta, ou então ir lá no Excel ou na calculadora e fazer umas continhas. Vamos fazer umas continhas aqui para a gente brincar um pouco, Vitor? Vamos lá, a partir da loja de panetone. Vamos na loja de panetone. Então, a nossa loja de panetone, nossa padaria está vendendo panetone a R$10, né? E aí, eu vendo 5 panetones, certo? 5 panetones a R$10, né? Considerando o preço de R$10. R$10, perfeito. Isso são as minhas vendas de panetone. E eu falo, poxa, mas esse panetone está barato, porque ele é caseiro, ele é gostoso, é recheado de frutinhas e chocolate, né? Delicioso, caprichado, fresquinho, sem conservantes, fermentação natural. E aí, ou aquele panetone industrializado, eu fui lá no supermercado e eles estão cobrando por ele R$14. Poxa, se aquele industrializado está 14, acho que eu posso, né, vender o meu panetone por 13. Ainda vai estar mais barato que industrializado. Quando eu aumento o preço do meu panetone de 10 para 13, eu aumentei R$3, né? R$3. Em termos percentuais, quanto que é isso, né? Você que é bom de matemática. O preço era 10, eu aumentei R$3, aumentei 30% aproximadamente 30%, o preço. né? Acertei? É isso mesmo? É o valor do aumento sobre o valor inicial, né? Exatamente. Então, 3 sobre 10, que dá 0,3, né? Ou 30%, né? Então, imputei ali um aumento de 30% no preço do panetone, porque eu achei que estava muito barato, né? E aí, pode ser que as vendas caiam, né? Pode ser que uma pessoa lá que fala, não, eu vou na padaria ali, um dia da semana que eu vou na padaria, eu gasto até R$10 a mais com, né, uma sobremesa, um doce, uma torta, um bolo, mas cheguei lá, está 13. Não, meu limite é 10, eu levo a notinha de 10 lá, né? E aí não compra. E aí nossas vendas caíram para 4 unidades. E agora a conta está mais difícil, Vitor. Quando caiu de 5 para 4, quantos por cento foi a redução aí? Qual foi o percentual de redução? De redução de vendas. De vendas? Isso. Você perdeu 20% de redução de vendas. Isso. Como é que você fez essa conta, Eu fiz a conta assim, é muito simples, pessoal. Eu reduzi em uma unidade, então é uma unidade sobre o total, né? Que era 5, então 20%, né? Eu reduzi 1/5. Isso, 1 sobre 5 dá 0,2, né? Exatamente. Na casa a gente faz 10 dividido por 5 é 2, né? Então, só que tinha, né? Corta ali, né? Deu 20% de redução. Então, um aumento de 30% no preço gerou uma queda de vendas de 20%. Certo? Exatamente. Agora, um ponto que a pessoa já tem que perceber e entender é que o erro a cometer é ela achar que ao aumentar o preço, as vendas vão se manter. Então, ela já tem... E esse é um erro a cometer, né? Então, você sempre... o Moisés vai concluir, obviamente, mas você sempre tem que levar em consideração já isso. No momento em que você altera o preço, isso já vai impactar nas suas vendas.
Nesse exemplo aqui que o Moisés deu, eu acho que eu acertei a conta. A gente aumentou 30% o preço e reduziu 20% nas vendas. Isso. Só da gente comparar, o que você acha que aconteceu com a receita total, Vitor? Se o preço subiu 30%, ou seja, aquilo que me faz ganhar mais dinheiro, que é subir preço, teve um aumento de 30%, e aquilo que me faz reduzir a receita, que é a queda nas vendas, caiu 20%. Então, a elevação foi de 30% e a queda foi de 20%. No final das contas, vai dar ruim ou vai dar bom? Vai dar. Olha, eu chutaria que vai dar bom. Por quê? Porque o aumento ele foi maior do que a redução. E por isso, em termos líquidos, a gente já comentou sobre o conceito de líquido, ou seja, tem uma força que faz aumentar, tem uma força que faz diminuir. Quando a gente tira uma da outra, o efeito é positivo. Compensou aumentar o preço, eu chutaria, porque mesmo havendo uma redução nas vendas, o aumento da receita por conta do aumento do preço compensou a redução nas vendas. E pode ser verificado facilmente, né? A gente fez umas contas percentuais aqui, mas não quero mexer com percentual. Dá para saber o que vai acontecer? Dá, vamos fazer as contas. Então, antes eram 5 panetones a R$10, que faturava R$50. Agora são 4 panetones a R$13, que fatura R$52. Perfeito. Rapaz, você falou 52, eu já sabia, mas eu senti a pressão aqui. R$52, é isso mesmo. Perfeito. Então, o faturamento aumentou de 50 para 52. Fácil fazer as contas. Dá para fazer. Dá para fazer lá na calculadora, não precisa ter medo. Qual que é a dificuldade da maioria das pessoas, Vitor? Costuma ser o medo de testar preço. E isso é um medo, geralmente, de micro e pequeno empresário. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que esse micro e pequeno empresário já percebeu como é que as empresas grandes fazem. Eu tenho certeza que ele está ali procurando alguma coisa para ele comprar na internet, olhando, principalmente essa semana aí de Black Friday, ele ficou lá acompanhando o preço, né, daquele eletrodoméstico que ele está querendo, do sofá novo, do fogão, do computador, do celular, né? E aí ele já notou que, às vezes, durante o dia, o preço muda um monte de vezes. Né? A Americanas, o Submarino, né? Aquelas lojas todas, as Casas Bahia, a Magazine Luiza, é o tempo todo mudando o preço do produto. O tempo todo. Você entra lá de manhã, está um preço, à tarde está outro, daqui uma semana está outro preço. O que eles estão fazendo? Por que eles fazem isso? Né? Eles estão fazendo essa conta que a gente fez aqui. Estão testando a demanda, estão testando as vendas. E não tem jeito. Você quer saber se você está no preço ótimo, se você está no ponto ideal de precificação do seu produto? Você vai ter que testar. Não pode ter medo de testar, não pode ter medo de voltar atrás, né? Subiu o preço, as vendas caíram demais. O percentual de queda foi muito maior do que o aumento percentual do preço. Volta atrás, não tem problema nenhum. Grandes empresas fazem isso o tempo todo. Hoje nós temos aplicativos só para a gente acompanhar o preço ao longo do tempo, ao longo do dia, meses, não é isso? Exatamente. Provavelmente quem nos assiste ou quem nos escuta esteve atento na Black Friday, olhou lá o produto que quer, foi acompanhando o preço ao longo do tempo e ele realmente varia. Por quê? Porque estão testando até onde o consumidor aceita pagar, até onde compensa aumentar, reduzir. E assim sucessivamente. E eles fazem isso, e eles controlam isso, inclusive, por CPF, né, por pessoa. Na hora que você loga lá, ele fala, olha lá, ó, o Vitor é mais rico, ele topa pagar mais caro. Exatamente. O Moisés, não. O Moisés, ele é pão duro e não tem dinheiro. Ele não topa. Então, ele manda um e-mail para o Vitor por um preço mais caro e manda um e-mail para o Moisés com um preço um pouquinho mais baixo. Esse exemplo é verdade, só que é o contrário. Não, quem conhece sabe, Vitor. Quem conhece sabe. Então é isso, né? É testar, né? E aí a gente entendeu como é que a gente olha para a receita, tá? E as empresas fazem isso aos montes, né, Vitor? As empresas estão o tempo todo, inclusive as empresas de panetone, né? E elas, inclusive, né, usam a estratégia da segmentação. Né? Eu acho que a gente já falou aqui no nosso Drops, né? Mas a empresa de panetone
ela é dona de 2, 3 marcas, né? Então, os panetones mais comuns que tem aí no supermercado, se você for pegar e ver lá a empresa que fabrica, né, o CNPJ, o grupo que é dono daquela marca, é tudo a mesma empresa, né? Ela bota o panetone de 14, o de 11 e o de 8, né? E ela testou, né? Ela foi subindo os preços e vendo até onde cada público paga, né? Ela falou assim, olha, tem o público com o perfil do Vitor que paga até 14. Então vai ter a linha Premium. A linha Premium vai custar 14. Tem o público, né, estilo Moisés, que paga no máximo 8. Eu quero vender para os dois. Dá lucro até por 8. Ou seja, ela viu que o custo de produção, que até tem um nome, né, a variável que a gente tem que olhar tem um nome bem específico, que a gente já falou aqui, que é o tal do custo marginal, né, quando a gente estava falando de custos. Né, quanto custa para produzir um panetone a mais? Custa menos do que 8? Então, eu vou produzir esse panetone e entregar ele para o 8, para o perfil lá do Moisés. E aí vai ter o perfil do Vitor, que vai ter uma margem maior, né, que o custo é muito parecido, mas vai vender por 14. Né? Esse exemplo é um absurdo, mas de todo modo ele serve para explicar o conceito da segmentação de mercado, né? Que também é uma estratégia de precificação. De precificação. E tem mais um ponto que eu gostaria de perguntar para você, já que a gente está falando de Natal, e já que a gente está falando, o mesmo de Black Friday, mas de Natal e Panetone, tem uma estratégia de precificação por segmentação de mercado. Moisés é rico, compra mais caro, eu sou mais simplão, compro mais barato, né? Então, eu crio marcas para segmentação de mercado, mas tem alguma também relacionada a tempo, Moisés, a períodos? Por exemplo, às vezes eu noto que as piadas são sempre recorrentes. Então, chega perto da Páscoa, o pessoal xinga o preço do ovo de Páscoa. Chega perto do Natal, o pessoal xinga o preço do panetone. Então, existe também uma estratégia de precificação ao longo do ano? Alguma coisa relacionada à sazonalidade? Existe Perfeito, Vitor. Você já deu o exemplo do ovo de Páscoa, que esse daí é o clássico de medir elasticidade, né? Então, todo ano vai aparecer no seu Facebook aí, é culpa da Dilma, é culpa do Temer. Né? Agora esse ano vai ser culpa do Bolsonaro. Exatamente. Né? Assim, e aí vai aparecer a foto do ovo de Páscoa, de chocolate, né? Assim, R$20 e uma barra com mais chocolate ainda por 8. E vai falar, olha, isso daqui, né, tá errado, não sei o quê. Aí vai aparecer a foto do ovo de Páscoa no supermercado brasileiro por R$50, né, que tem ovo de 50, e vai aparecer o mesmo ovo lá no Japão ou nos Estados Unidos por R$9. Duvido, conta aí pra mim aí, ó, se você nunca entrou no Facebook e não tinha lá. Lá, culpa da Dilma, culpa do Temer, não sei o quê. Aí o ovo lá, né, no Brasil a 50 e lá no Japão a, não sei, nos Estados Unidos a $3, né? Daí R$12. Aí todo mundo xinga lá. Comparação do ovo de Páscoa com prêmios em barra de ouro. Tem todo tipo de piada, né, Moisés? Exato, né? Trocando por picanha, né? Então, exatamente. Mais caro que picanha. Então, mas como é que a indústria de chocolate chegou nesse preço de R$50? Medindo o que a gente ensinou aqui, que é esse negócio, subo tantos por cento o preço, vejo quantas vendas caem. Né? E ela vai testando. Isso aí tem um nome na economia, chama elasticidade, ou seja, aquele produto que eu subo o preço e as vendas não caem, a gente chama de inelástico. E o ovo de Páscoa no Brasil, por uma questão cultural, que não tem nada a ver com aquele presidente que você não gosta, é uma questão pura e simplesmente cultural, as empresas percebiam que sobe o preço, as vendas não caem, ou caem muito pouco. E a grande sacada, essa foi genial, né? Bota um brinquedinho dentro do ovo. Brinquedinho de R$1,99. Aquele brinquedinho baratinho, de plástico, bem... Né? Bota lá dentro e aí ferrou. Por quê? Porque toda criança na Páscoa muitas ganham ovo. Né? Muitas ganham. E aí, se uma criança fica sem o ovo, ela fica o quê? Triste e se sentindo excluída. Eu sou a única que não ganhou o chocolate em formato de ovo e que vem com um brinquedinho novo.
No domingo é dia dos primos mostrarem os seus ovos e brinquedinhos. E aí todo mundo mostra lá e tal. E na segunda-feira é o dia de ir lá na escolinha chegar com o brinquedinho lá de plástico e falar, olha, o meu ovo veio isso. A criança que não ganha fica triste. Fala, poxa, meus pais não gostam de mim, né? Eu não ganhei o ovo de chocolate, não ganhei o brinquedinho. Um pai e uma mãe não quer deixar a criança, o seu filho triste. Tudo que um pai não quer e uma mãe é ver seu filho, né, se sentir ali, né, rejeitado ou menos valorizado. Então, a indústria percebeu isso. Ela, de um ano para o outro, ela subiu lá de R$ 20 para 25. As vendas caíram? Não. Deu certo. Né? Aumento expressivo, lá, aumentei lá 25%, né, o valor do chocolate. As vendas caíram quase nada. Né? Aí depois no outro ano ela faz a mesma coisa, aumenta mais R$ 5, mais 5, quando vê está em R$ 50 e continua vendendo. É culpa do presidente que a gente não gosta? Essa é uma das poucas situações que não. É simplesmente uma observação de cultura nossa, hábito cultural. Tem países onde não existe esse hábito de dar chocolate, né, na Páscoa. Né? Países que não são católicos, países onde a tradição é dar um ovo tradicional de galinha pintado, um ovo de porcelana, e não de chocolate. E aí, se aumenta o preço, não vende. E aí, a indústria não sobe o preço. E isso que a indústria faz, nessa época do ano, com o chocolate sazonal, como o Vitor falou, empresa aérea faz, hotel faz, né? Todas as empresas com vendas sazonais fazem, testam. Mas elas vão testando, aos pouquinhos. Deu errado, subir, as vendas caíram demais, não tem problema. Volta para o preço antigo. Tá? Isso não tem problema nenhum. O microempresário, o pequeno empresário, ele tem dificuldade, às vezes, né, de ajustar e depois voltar. Né? Com toda certeza, Moisés. Eu penso que ao longo de todos os anos, ao longo de todos os meses de todos os nossos programas para micro e pequenas empresas, a gente pôde observar uma coisa que está, hoje em dia, até clichê, todo mundo está comentando, que é o seguinte: hoje, informação é dinheiro, não é isso? Então, sempre quando a gente falava de algum tema, a gente falava assim, ó, a empresa tem que ter isso anotado, tem que ter dado. E hoje, a gente encerra, mais uma vez, falando o quê? Que informação é dinheiro. Existe, o que o Moisés está comentando, existe um conceito em economia, que é o conceito de preço de reserva. O que é o preço de reserva? É o preço máximo que uma pessoa está disposta a pagar por determinado produto. Só existe uma maneira da gente captar esse preço de reserva. Existe uma frase que a gente diz, as pessoas, no marketing, tem uma frase consolidada que diz o seguinte: as pessoas não sabem o que querem, quando sabem, não contam, quando contam, mentem. Então, se eu chegar para o Moisés e falar, Moisés, quanto você paga no Panetone? Ele não vai falar, ó, eu pago até R$ 80. Ele vai falar, no máximo 50 centavos. Estou usando um exagero, por quê? Porque se eu perguntar para ele, é muito difícil captar a informação real. Então, só existe um jeito da gente captar a informação de até onde a pessoa está disposta a pagar, que é testando. Testando e avaliando se vai comprar ou não. E à medida que você vai testando, você vai notando que existem padrões por categorias de consumidores, que é o caso da segmentação de mercado. Tem aquele Panetone, é a mesma empresa, mas ela cria marcas diferentes, né? Porque os preços de reserva mudam entre consumidores diferentes. E também os preços de reserva, por comportamento, por cultura, eles também mudam ao longo do ano. Então, se um Panetone tiver R$ 50 em fevereiro, pouquíssimas pessoas estão dispostas a pagar. Mas agora, no Natal, para a gente ter um Panetone na nossa mesa, a gente até aceita pagar um pouco mais caro. Agora, as empresas que vendem o Panetone, que vendem um ovo, mas também que vendem sabão e pó, que é uma mesma empresa para N marcas, enfim, essas empresas, elas testam, anotam para captar a informação dos clientes para saber justamente qual que é esse preço de reserva. Perfeito. Concorda, Moisés? Perfeitíssimo, Vitor. Então, a regra de ouro é a receita, né? Vou usar o termo técnico, né? A receita marginal, a receita com a venda de uma unidade a mais foi maior do que o custo de produção dessa unidade a mais? Ótimo, está indo no caminho certo.
Não foi, está indo no caminho errado. Você vai olhar para duas coisas. Volta, né? Tá indo no caminho errado? Volta, não tem problema nenhum. As grandes empresas fazem isso todo santo dia. Por que você não vai testar o preço do seu panetone? O preço do bolo, o preço da coxinha, o preço do parafuso, o preço do sapato, né? Então, é conhecer o preço de reserva do seu cliente, né? Do seu público-alvo, né? Ali, do seu mercado potencial. Né? E aí, uma hora você vai falar, olha, o preço que eu tenho aqui, o maior lucro é esse. Vai testando, vai olhando para a receita e para o custo. Né? Geralmente, a micro e pequena empresa ela tem custos meio estáveis. Né? Então, a não ser que você esteja crescendo a uma alta velocidade, aí você pode incorrer em custos de hora extra. Né? Geralmente é meio linear, meio constante. Então, a receita costuma ser ali um bom número para você começar a olhar. Não esquece do custo, né? Mas a receita é fundamental conhecer o padrão de variação da sua receita total. Então, acho que por hoje é essa, né, a nossa dica, né, Vitor? Perfeito. Eu acho, talvez assim, para a gente só ressaltar, nós temos já um programa sobre custos também. Temos. Então, é importante sempre... assim, só com a receita... Você já consegue saber se você pode continuar aumentando o preço ou não. Mas é sempre importante também você dar uma olhadinha no custo e também associar as 3 variáveis. Volte ao programa de custos. Moisés, na época, deu um exemplo de latinha de cerveja, não é isso, Moisés? Exatamente. São sempre exemplos muito bons. E, seja como for, nós encerramos, nesse vídeo, a nossa... programação para esse ano, não é isso? Exato. Né? E mesmo assim, o pessoal da pequena e microempresa que acompanhou aí, tem dúvida? Deixa aí nos comentários, manda mensagem para a gente. Ano que vem a gente faz aí um bate-papo respondendo essas dúvidas. Perfeito. Nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade, já que é o último programa do ano, né? E a gente gostaria de agradecer aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistiram, que enviaram perguntas. É muito difícil a gente, né, Moisés, conseguir emplacar esse projeto, mas não obstante a gente está aqui animado, continuando. Então nós gostaríamos de agradecer a vocês e convidá-los para no próximo ano continuar aqui conosco. Infelizmente, nesse nosso último programa, o André não teve, por questões administrativas aqui, não pôde estar presente. Mandou um abraço para todos vocês. Felicitações de fim de ano. Felizmente ele não pôde estar presente, né, Moisés? E a gente aproveita as palavras deles para as nossas. Nós gostaríamos de desejar um bom fim de ano a todos. Manda ver aí, Moisés, você é melhor nisso. Isso aí, Vitão. Então, bom Natal para todo mundo, boa passagem de ano, boas festas. Quem tiver férias, boas férias. Eu posso aproveitar o finalzinho aqui para fazer um agradecimento especial, Moisés? Lógico. Então, um agradecimento especial para o final do ano. Gostaria de agradecer ao aluno Davi, que ele teve por trás aí das câmeras, fazendo toda a organização. Se aqui. tem uma coisa bonita aqui, foi por causa do Davi. Pronto, concordo. Por exemplo, assim, um painel bacana. Olha aí. Aqui, eu não sei fazer. Também não. Davi, parabéns. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.